Eu acredito que todo profissional da saúde tem que buscar dar o máximo do seu atendimento, ser referência naquilo que faz. E é justamente aquilo que eu proponho para o pessoal da educação física, os profissionais de educação física, né? O personal trainer, aquele que faz o atendimento individualizado. É muito comum dentro da área médica ser especialista em cirurgia de ombro, cirurgia de joelho, cirurgia cardíaca, ou dentro da fisioterapia, só na área hospitalar, só na área aí de geriatria, enfim, cada um tem a sua especialidade. E eu acredito que toda a área da saúde tem essa necessidade, todo mundo tem que buscar a excelência, sem perder a capacidade de avaliação clínica geral, sem perder aqueles critérios básicos que te fazem um profissional generalista, que enxerga de tudo, de todos, um pouco de cada, mas especialista em algo. Para quê? Quanto mais especialista você é, quanto mais específico você é, maior é a sua gama de clientes, menor a sua concorrência e maior é o valor do seu serviço, certo? Isso é uma questão não só de mercado em relação a ganhos, mas também em questão de desenvolvimento de ensino. É muito mais fácil para você se desenvolver de forma inteligente, vamos dizer assim, de uma forma produtiva no seu conteúdo, sendo especialista em alguma coisa. Então eu proponho o personal trainer referência em lesão. Vai ser um profissional que está a par de tudo o que acontece no mecanismo de lesão, desde o procedimento cirúrgico até um procedimento de tratamento conservador, e vai conseguir fazer o trabalho dele, dentro da área dele, sem ter aí um contato, vamos dizer assim, invadindo o campo dos demais profissionais. E se você quer realmente saber qual é o personal referência que eu imagino, me acompanha no quadro do Eu Profissional de hoje. Meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, trabalho com várias técnicas e tratamentos e toda semana posto muito conteúdo sobre dor, lesão e exercício. E prego constantemente aqui no meu canal do YouTube ou no meu Instagram, dependendo de você estar vendo esse vídeo, a capacitação, a formação de todos os profissionais. Eu, como profissional da área de fisioterapia, me dou ao máximo para aprofundar dentro daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto, que é o tratamento manual, que são as terapias, em específico, aquelas voltadas à terapia craniana e o tratamento das enxaquecas. Mas isso é o Murilo, o profissional. Eu quero que você, personal trainer que está vendo esse vídeo, que você tenha aí um destaque, um espaço nesse grupo de especialistas. Eu sei que na sua área já existem algumas especialidades, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos seus colegas não é referência ou especialista em lesões. Poxa, Murilo, mas não existe essa titulação. Não, você não precisa de um título, você precisa de um reconhecimento. E quem dá o seu reconhecimento é o seu cliente. Você tem que se preocupar primeiro em você e a Dona Maria. E depois se perguntar com as outras 1000 Marias que vão te dar a opinião. Beleza? Então, se você quer realmente saber qual é a característica, o que eu considero um profissional referência, ou melhor dizendo, um personal trainer referência em lesão, acompanhe o vídeo. O primeiro ponto, eu acredito que seja aquele que pensa diferente, né? Então, um personal que pense diferente. Não é aquele que você chega na academia e ele vai ficar lhe orientando os exercíciozinhos seguindo a fichinha. Que você vai chegar lá, como é que é o tríceps polia? E ele vai lá e vai te mostrar como qualquer um. Isso para um público saudável, vamos dizer, já é o suficiente. Mas se você realmente quer ser especialista em lesão, atender só aquela gama que tem problema, que veio de uma cirurgia, que veio de um tratamento conservador, você precisa ser aquele que pensa diferente. Você tem que enxergar uma lesão de uma forma diferenciada, certo? Você não pode olhar para um paciente que tem histórico de uma hérnia de disco, por exemplo, como se ele fosse de cristal e vai quebrar. Você precisa se sustentar acerca de tudo que vai gerar e grave bem essa frase, de alterações nas funções acerca daquela hernia discal. Porque pode que ele tenha uma hernia e não tenha alteração nenhuma, ou seja, ele é como um paciente saudável, certo? Então um cliente saudável, então não vai mudar nada para você. Mas você precisa ter esse entendimento. Murilo, onde é que eu aprendo isso? Olha, você vai ter que estudar toda a esfera das doenças, das lesões. Então, esse seria o segundo ponto. Dominar um pouco das doenças, não precisa saber todas, saber um pouco das doenças, principalmente as mais frequentes. Você não precisa saber de câncer. Não precisa saber de câncer. Você precisa saber, talvez, de uma lesão meniscal. Certo? Por quê? Porque se você sabe de uma lesão meniscal, ela chega no seu estúdio de personal, na sua academia, certo? No treinamento funcional, no teu pilates. Então, você precisa saber um pouco de doença. Você precisa saber um pouco de disfunção, que é o papel do fisioterapeuta. Por quê? Se você conhece um pouco das disfunções, quando um cliente chega para você, você suspeita disso e você sabe para quem encaminhar melhor. Você consegue fazer uma triagem melhor. E se você não sabe realmente qual é o papel do profissional de educação física dentro da atuação de ortopedia e traumatologia, que é o que eu estou acabando de falar,
para poder se destacar como um personal trainer de referência, vai lá no meu site e baixa o e-book, onde você vai ter acesso às 7 fases, aos 7 pontos onde o personal trainer ele é realmente encaixado na equipe multiprofissional, nessa esfera da ortopedia e traumatologia, beleza? E o terceiro ponto dentro desse, saber um pouco da doença, saber um pouco da disfunção e saber tudo, meu amigo, tá? Tudo sobre função. Se você não sabe a fundo sobre função, e aqui eu digo tudo, saber da biomecânica, saber da questão de desenvolvimento motor humano, como que o desenvolvimento acontece, saber os tipos de lesões, saber os tipos de disfunções, pelo menos ter uma noção de como que o corpo projeta as dores, saber que dores que podem acontecer, que compensações que esse corpo pode ter, saber quando uma coisa é indicada, quando outra não é indicada, saber avaliar de forma qualitativa se essa função está boa. Essa é, na minha visão, um dos principais pontos que destaca o que é um personal trainer referência em lesão, beleza? Então seria esse ponto. Outro ponto que eu acho valioso, que é aquele profissional que se sente seguro para prescrever. Meio óbvio, né? Se você entende tudo isso que eu acabei de falar, você é seguro. O cliente chega para você assim, olha, seu fulano, seguinte, Rodrigo, personal, vamos botar o Rodrigo, né? Rodrigo, personal trainer. Seguinte, eu cheguei aqui, mas eu fiz uma cirurgia aqui, de joelho faz 6 meses. Não, tranquilo, você fez aquela cirurgia que passa o túnel assim, que vai assado, que foi suturado aqui, você tem um parafuso ali, tem 2 músculos a menos aqui, e pipi papapá, e aí você fez a fisioterapia, e lá na fisioterapia você tinha mais ou menos isso e aquilo. O cara vai olhar para você e falar assim, poxa, Rodrigo, você entende do negócio. Não, fica tranquilo, cara. Então a gente vai começar com isso aqui, porque isso aqui vai manter a sua função boa. Isso aqui vai potencializar a sua função boa. Isso aqui vai fazer você ter segurança, prevenção, vai fazer você evitar de ter novas lesões, ou a chance reduz. Isso aqui, colega, vai fazer você correr 10 km, jogar futebol 2 tempos. Entendeu? O profissional tem que ter segurança. Mas como é que ele vai fazer isso tudo se ele não entende o que eu acabei de falar para trás? Beleza? Outro ponto, cara, aquele que não replica conteúdo, né? Aquele que pega um que um fala e vai fazendo igual, ele só repeteco, ele não cria um raciocínio, ele adora aqueles e-bookzinhos assim, e-book com 100 e tantos exercícios de alongamento, protocolo de mobilização de não sei o que lá, entendeu? Sequência para quem tem dor não sei o que lá. Esse cara, ele só vai virar um mero reprodutor. Acabou aquela sequência de 10 exercícios, aquela lista de e-book de 100 e não sei quantos mobilidade, ele não sabe mais o que fazer. E ele não sabe conectar qual daquele exercício é indicado para o cliente dele, porque ele não sabe avaliar o cliente dele. Ele está acostumado a copiar e colar, tá? Isso não funciona. Não funciona. Então você tem que ter a capacidade de criar conteúdos, criar um raciocínio, duvidar de quem lhe ensina, duvidar de outros profissionais da sua área e outros profissionais de áreas em geral, médicos, terapeuta, nutricionista, quem for. Você tem que ter essa capacidade, para isso você tem que estudar e desenvolver, né? Então isso é importante. Aquele que apresenta ao cliente o que ele sabe, é aquele cara que ele consegue mostrar, olha, eu sei isso aqui, eu acabei de falar, eu sei sobre isso, puxa, mas eu tenho medo, o fisioterapeuta me falou, não, calma lá, fica tranquilo, o fisioterapeuta também te falou isso, aquilo, então eu acredito que você tem que fazer isso, aquilo. Ele vai perceber que você se adiantou o raciocínio dele. Então ele sabe que você sabe e você consegue comunicar isso ao cliente. Se você não apresenta isso de forma clara, fácil, dando metáforas, várias. Você acha mesmo que quando eu atendo um cliente e falo para ele que a dor dele, se você não me acompanha aqui no canal, se você não conhece um pouco da minha atuação, muitos dos meus clientes têm causas absurdas, como por exemplo dor no cotovelo por um problema dentário. Você acha mesmo que se eu não soubesse explicar isso para o meu cliente com bastante anatomia, fisiologia, biomecânica, conhecimento de anatomia e de uma forma lúdica, de uma forma simples, humilde, com muita metáfora, você acha que ele ia comprar meu produto? Você acha que ele ia pagar o atendimento? Você acha que ele ia ter certeza que ele está sendo bem atendido? Faz sentido o que eu estou falando para você? Então você tem que saber apresentar o seu cliente, tá? Saber trocar de igual para igual com os demais membros da equipe. Eu acho que isso também é um ponto importante, né? Quando você consegue falar de igual para igual, falar com o médico acerca, não, olha, eu tô vendo aqui, que ele tem um certo déficit de mobilidade anterior do joelho. Pode ser por relação da cirurgia que o senhor fez. Me fala aí, doutor, essa cirurgia realmente tá dentro do normal? Você avaliando o raio-x, tá tranquilo? Posso trabalhar desse jeito? Eu vejo que eu posso, mas eu quero ter a tua segurança. Pô, de uma forma muito humilde, né? Fala, não, fisioterapeuta, realmente eu percebi que aquela pelve dele não está indo tão bem, parece que tem alguma coisa, eu não sei o que é, você pode me dar a luz?
Ah, não, ó, Rodrigo, personal trainer. Rodrigo, aquela pelve dele tem esse problema, assim, assim, assado, isso é normal, é da característica dele, é irreversível. Te sugiro que faça isso, isso, isso e aquilo. Pô, que coisa bacana, que mundo maravilhoso. Não você tentar ficar adivinhando, falar, não, essa pelve tem isso aqui, por isso que tem essa dor assim, 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 assado. E aí bater de frente com os outros profissionais, sendo que você nem entende da lesão, talvez você nem entende da doença, talvez você nem é a sua área. Você está dando diagnóstico, que é pior ainda, né? Porque o personal trainer, com todo respeito, ele não foi feito. O estudo dele não é feito para dar diagnóstico de disfunção, não é dar diagnóstico de doença. O trabalho dele é dar diagnóstico de quê, Murilo? De que a função está boa. O negócio dele é olhar para o cara e falar assim, esse aqui não tá bom não, ó, vai lá no fulano que ele vai te ver o que é. Esse aqui não tá normal, esse aqui tá com disfunção talvez, esse aqui tá com doença talvez. Não é consagrar, carimbar a doença. Quem carimba a doença é o médico, quem carimba a disfunção é o fisioterapeuta, quem carimba a função é o profissional de educação física. Se você não sabia disso, talvez você não baixou, porque talvez você não faz nem ideia do que está fazendo aqui no canal. Beleza? E eu acho que aí no fim das contas, se isso tudo não te gerar um lucro, e aqui não estou falando de lucro só de reconhecimento, né? Poxa, o cara gostou de você, ele te indicou para a família dele, a esposa dele faz personal com você, você está fazendo a família se abraçar, ele está seguro que ele vai chegar no treinamento dele onde ele queria, com o que você está orientando. Mas se tudo isso não te der aqui, ó, pilas no bolso, não serve para nada. Então, um dos pontos do personal trainer, que é referência em lesão, é cobrar mais. Beleza? Eu acho que isso não tem mais o que explicar, não tem por que eu argumentar um pouco mais. Só com que esse vídeo de pouco mais de 10 minutos, eu tenho certeza que agora você abriu a cabeça e pensou assim, eu quero ser um personal trainer referência em lesão. Eu não quero ser um cara que trata lesão. Eu não quero ser um cara que corrige lesão, que melhora a lesão. Eu quero ser um cara que vai de igual para igual contribuir com o histórico de lesão do meu cliente. Seja ele que veio de uma cirurgia, seja ele que veio de uma fisioterapia. E eu vou fazer o meu trabalho como é de fato. Eu vou levar esse cara para os patamares mais altos. Sou eu que vai fazer ele correr 10K, sou eu que vai fazer ele correr, jogar 2 tempos de futebol. Independente se ele operou a coluna, se ele operou o joelho, se ele só tratou uma lesãozinha de colateral. Beleza? Esse é o profissional de educação física que eu visualizo, esse é o personal trainer que eu quero amanhã, no meu consultório, estar encaminhando o meu cliente de alta e que todo dia eu falo aí da dificuldade que eu digo que todos os meus colegas, vamos dizer assim, de profissão têm de passar a bola para esse tipo de profissional. Por quê? Porque a gente não vê essas características que eu acabei de citar para você, que é o personal trainer referência em lesão. Beleza? Gostou do conteúdo? Entendeu um pouquinho? Parece que ficou mais claro para você? Baixa o e-book lá na nossa página lá na internet. Você vai ter uma ideia um pouco melhor do que é que tem que fazer aí na área de ortopedia e traumatologia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta, com os seus colegas de trabalho. Faz esse vídeo chegar aí no maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que a educação física precisa dessa evolução. Nós que tratamos, eu digo nós, a equipe de tratamento, ela está literalmente de mãos atadas nesse processo de manutenção por não ter exatamente para quem passar. Por quê? Porque essa pessoa não está consciente do que ela tem que fazer. Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha aí. Um abraço!